Micose de unha. Vamos falar sobre isso? Vamos, com a doutora Isabel Martinez. Olha, conte tudo, porque é um assunto que é tabu. Verdade. Não é? É tabu. Verdade. E muito interessante porque eu fui lendo as perguntas das pessoas e observei o seguinte, muita gente reclama que vai e volta, né? Ou as pessoas falam que não sabe como tratar. E hoje, gente, eu trouxe algumas curiosidades, tá? Então, você de casa pode chamar as amigas, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque eu trouxe coisas práticas para o nosso dia a dia. A ideia hoje não vai ser explicar sobre a doença, porque é uma coisa muito, assim, todo mundo vê, você tem, observa. Então, a ideia é você começar a observar o seu dia a dia. Perfeito. E o que isso tem a ver com a micose de unha, que reincidiva toda hora. Tá. Então, eu trouxe só 3 fotinhas para vocês de casa, Vamos lá. tá? É o seguinte, ele tem assim, ó, micose de unha. O que você observa? Você vai ter uma variação da espessura, da textura, né? Mudança da cor para amarelada, cinzenta, esbranquiçada, e o descolamento de uma unha, né? Que afeta as unhas, uma ou várias, tá? O que é importante? Você que tem micose de unha, você geralmente já sabe. Você vai olhar e falar assim, olha, eu estou com micose de unha. E o que é de importante nisso? Por que você olhou para os pés? É sempre nos pés? Ah, então, por que eu olhei para os pés, né? Geralmente, o local mais afetado são os pés. Ah, tá. Interessante, né? Quando o paciente tem na mão, é raro, tá? Mas, lógico, acontece. E geralmente é o que nós chamamos de uma síndrome, uma pé e 2 mãos. 2 pés e uma mão, tá? Então, uma mão afetada e 2 pés. Na mesma pessoa? É isso Dureza, mesmo. Hein? Então, o que acontece? É que as pessoas, gente... Então, assim, vamos entender um processo simples. Os fungos vivem, alguns, né, os dermatófilos, eles vivem com a gente, tá? E aí, você de casa tá assim, doutora Isabel, eu não sei por que eu sempre tenho micose de unha, tá? Toda lesão que eu vejo na unha é uma micose? Ou, eu vi um descolamento aqui no cantinho, é uma micose? O meu pé, eu tenho micose o tempo inteiro. Então, curiosidades agora para vocês de casa, tá? Eu trouxe 2 plaquinhas aqui. Vou falar primeiro dessa. 40%, tá? Então, existe um estudo que mostra que a micose de unha afeta até 40% dos pacientes idosos. Então, por que eu trouxe hoje esse assunto? 40% dos pacientes idosos podem ter micoses de unha. Isso é a quantidade de pessoas que são acometidas por isso. E o que é de importante nisso? Existem alguns fatores que você vai se identificar com algum deles ou não, tá? Mas a maioria que predispõe a você desenvolver alguns tipos de micose. Que eu até trouxe a foto de 3 tipos mais simples, onde você vê a micose na ponta da unha, ó, por exemplo, distal, aqui tá o dedinho da mão, mas é porque é a mesma coisa no pé, tá? Então assim, imagina que é o pezinho. Você tem a lesão lá na pontinha, a lesão na base da unha e uma lesão superficial. Então eu vou começar da distal para depois falar da proximal e da superficial, Perfeito. ok? O que acontece? O que predispõe a você ter, tá? O idoso a ter micoses de unha? Primeiro, diabetes predispõe, tá? Então, diabetes predispõe a micose de unha. Doenças vasculares dos membros inferiores predispõem, tá? Algumas doenças autoimunes, alguns medicamentos que baixam a imunidade. Tá? Então, o que acontece? O paciente idoso, como ele tem uma maior predisposição e afeta determinadas situações dos quais ele às vezes não liga, começa a lesão e ele não presta atenção. E o porquê de especial quando eu falei da distal? Existe uma coisa que acomete não só o idoso, mas qualquer pessoa que eu vou falar agora. Vou sair dos pés e vou vir para as mãos. Para mostrar tudo isso aqui que você de casa deve estar perguntando qual é a minha bagunça. É o seguinte, as pessoas não imaginam e acham que a micose é só, eu peguei o fungo. Não, primeiro que a maioria deles, das doenças, são por fungos que vivem com a gente. Tá. E você tem que ter uma baixa de imunidade ou um fator que facilite esse fungo a desenvolver, ok? Agora eu vou mostrar para vocês em casa quais são os hábitos e quais são as coisas que você faz e que você poderia evitar se você tiver, que vai facilitar de você não ficar pegando o tempo inteiro isso. Vamos começar por aqui. Por que eu trouxe isso aqui, Rê? Porque a dermatite de contato irritativa, tá? Que é aquela pessoa que tem alergia
a material de limpeza, alergia às vezes a plástico, alergia a algumas coisas que contêm fragrância que ela gosta de ficar lavando, tá? Tá. E aí o que acontece? Ela não liga, né? Aí ela vai falar pra mim assim, não consigo usar a luva. Só que, gente, nas mãos, vou falar agora um pouquinho, nas mãos, preocupe-se assim, se você tiver dermatite de contato, ela vai vai facilitar com que você tenha a onicomicose. E outra coisa, sabe aquelas linhazinhas que eu sei que quem tem tá olhando para a mão agora, umas linhazinhas longitudinais? Então, isso também pode ser facilitado pela dermatite de contato. E aí, quem tem dermatite de contato sabe, fica aquele eczema, arde, machuca, tem paronyquia crônica, que é aquela inflamação. Hoje eu vim assim de bagunça nas minhas mãos, porque eu vou mostrar até como lixar, tá? Então assim, tem aquela inflamação e aí vai alterando a unha e além de ter a onicomicose, ou pode até não ter a onicomicose, mas tem aquelas unhas cheias de fissurinhas, né, que vê as depressões. Bom, aí qual é a dica que eu trouxe? Eu já sei que você está em casa falando assim, doutora Isabel, eu não aguento usar luva. Ok, tudo bem, tô entendendo, tá? Mas eu vou convidar vocês a fazer Kaizen. Existem vários tipos, já sei que vocês estão perguntando o que é Kaizen, mas já vou explicar. Existem vários tipos de luva, e eu entendo que, assim, a pessoa que lava o tempo inteiro, ela pode achar que ela não vai ter, não vai fixar o prato. Mas as luvas, elas têm essas questões de aderência, sim, certo? Para segurança mesmo, né? Exatamente. Também já sei que você vai estar em casa falando assim, mas eu ponho isso, eu fico suando, aí eu tenho que atender o telefone, porque eu tenho uma paciente que falou assim, doutor, mas eu vou atender o telefone. Gente, é o seguinte, olha como é que você pode ter uma maior aderência com a sua luva, tá? Primeiro, você vai fazer Kaizen. Kaizen é uma palavra que define assim, uma mudança pequena todos os dias. Se você não consegue lavar toda a sua louça, você vai lavar pouquinho por dia e cada dia você aumenta o tempo que você utiliza a sua luva. E a outra dica que eu vou dar muito importante é o seguinte, eu comprei essa camiseta, então você pode pegar uma camiseta em casa, qualquer que você tenha velhinha, de algodão, tá? Ó, eu botei minhas mãozinhas aqui hoje, por isso que eu tô toda arriscada de preto, desenhei e você pode fazer uma luvinha de algodão. E aí você corta aqui, costura, ou você pode comprar, essa daqui não é, mas existe, tá? Porque eu não tive parece tempo. de fanfarra. É isso mesmo. É de fanfarra? É de fanfarra. Deixa eu ver. É isso mesmo. Não é de fanfarra? É, mas tem umas que é de algodãozinho, Rê. É isso mesmo. Eu acho um charme. Eu também acho. Eu também acho lindo. Eu também acho lindo. Eu também acho lindo. E aí, qual que é a dica? Isso daqui, embaixo disso daqui, você vai ter mais... Você entendeu? Você vai ter mais precisão. Entendi. Você vai ter mais segurança. Além de que, às vezes, quem tem pessoas que têm alergia também, aí começa a suar, começa a incomodar, tem alergia, às vezes, ao plástico. Verdade. Tá? Aí eu trouxe outra questão. Tenho alergia a látex. Tudo isso, quem está chegando agora deve estar falando, não, mas a pauta não é de onicomicose, gente, é porque eu estou explicando todo o processo que pode prejudicar e também de algumas lesões na unha. Sim. Isso aqui é uma luva de nitrilo. Então, quem tem alergia ao látex pode usar uma luvinha dessa de nitrilo. E até a luva de nitrilo, o único problema dela é o seguinte, é que ela pode escorregar. Então, aí eu vou convidar a quem faz trabalhos manuais, porque eu fiquei pensando em casa como que a gente podia ajudar. Talvez colocar aquelas gotinhas de silicone, sabe, na ponta, eu não sei. A gente podia tentar. Acho que uma tentativa, a vida é feita de tentativas, né? O mais importante é que você tenha uma unha bonita e saudável. Por quê, gente? Eu sei que quem tem... às vezes não liga, porque ou tá na mão ou tá no pé. Geralmente, como acontece no pé, a pessoa não liga muito, tá? Só que, entenda, Deus fez a unha para proteger, ela tem um motivo de estar ali, tá? Então, ela é para proteção contra agentes externos. E quando você tem doenças que já facilita de você ter esta alteração, e aí você deixa com que o micro-organismo vá e prolifere, porque quem tem onicomicose de longa data, vê que a unha até do pé espessa, fica assim alta, da mão também. Da mão também, doutora? Também, Rê. Eu tenho alguns que você espessa bastante, tá? E olha que interessante, quem tem vai me dizer, começa a sentir dor ao caminhar.
Porque às vezes o tênis, ela tá muito alta, o tênis vai... Ferindo. Isso mesmo. Então, gente, isso é uma questão de saúde. Então, para quem tem dermatite de contato, tá? Irritativa, qualquer substância que não pode entrar em contato, e eu sei que nós somos reticentes às mudanças, né? Mudar não é fácil, mas isso daqui vai ser muito importante para vocês, porque até vai melhorar o eczema, aquela mão ressecada, machucada, e a própria unha em si, que fica mais frágil. Aí eu trouxe uma outra dica. Vamos falar dos pés, Vamos. Né? O que acontece? Eu comprei essa meia hoje, por quê? Os pezinhos, para quem... Os homens vivem muito de meia, né? Eu vou botar minha mão aqui, que eu vou fazer um exercício daqui a pouco, tá? Ela vai ficar aqui dentro, tá? Os homens usam muita meia. Quem tem tendência a ter micose, até existe isso, tá? Existe um estudo que diz que algumas pessoas têm uma certa alteração, uma certa deficiência na defesa daquele funguinho, que é um dermatófilo, tá? Existe, ainda está se discutindo, mas a gente observa que algumas pessoas têm tendência a ter mais do que as outras. E às vezes ela não tem nenhuma dessas comorbidades, nem diabetes, nem imunossupressão, nem nada disso. Então, o que é importante para vocês em casa agora? Eu esqueci o sapato, mas eu trouxe a meia. Então, assim, a minha avó dizia que nós temos que ter 2 sapatos na vida. Um para arejar, para ficar no sol, e o outro para você utilizar. Então, não utilize o mesmo sapato, tá? 2 vezes. É de suma importância que você coloque ele para respirar, tá? A outra coisa importante, use meias, eu comprei essa. Quer que eu mostre alguma coisa? Por favor, 100% algodão, você que enxerga melhor, isso. 100% algodão. Isso é muito importante, por quê? Porque tá 100% algodão, você vê que a meia é diferente, ó. Você vê a textura dessa e essa daqui que não é 100% algodão, ó. É completamente diferente. Pois é. Entendeu? Então, isso daqui também protege, porque você não vai ficar suando tanto. Lógico, tem pacientes que têm hiperidose nos pés. Outro cuidado, tá? Mas, qual que é a ideia? Use meias 100% algodão, tá? Coloque o sapato no sol, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês porque que eu tô com essa mão aqui. Então, peraí, daqui a pouco a gente retoma daí. Vamos continuar com a doutora Isabel? Ela tava ali com a mãozinha de molho ali, ó, na manicure, não é? Ah lá, e agora? Com a mãozinha de molho. Então, vamos lá. Olha, por que eu coloquei a mão de molho, Rê? Porque eu acho que mais importante do que a gente saber o diagnóstico, se eu tenho uma micose de unha ou não, porque isso é um diagnóstico que você tem que ir ao médico, isso é o ideal, porque existem, tá, gente, algumas doenças, como a psoríase, que dá um descolamento na unha, parece uma micose, mas não é. Tá? Então, eu só vou deixar essa dica pra vocês. Às vezes, você olha, acha que é uma micose e não é. Tá bom? Então, voltando para fatores que predispõem a você desenvolver a micose, tá? Um deles é isso aqui, ó. Tem pessoas que toda hora estão lavando as mãos, né? E aí, elas falam assim, olha, as minhas unhas estão frágeis, tá? Tô com a minha unha frágil, tá quebrando, como é que eu faço, ok? Por que eu deixei a minha mão aqui dentro? Para mostrar para vocês o que acontece quando você fica com uma mão muito tempo, a unha muito tempo imersa na água, vai e volta, e isso eu ainda nem coloquei o sabão aqui, porque é piorar. Sim. Tá? Então, olha só, eu trouxe essa lixa, dica número 1. O que acontece? Vou secar aqui na minha coisinha. As pessoas quando falam pra mim assim, doutora Isabel, a minha unha está quebrando, eu não sei porque que ela quebra. Olha que interessante, essa parte é a grossa e essa parte é a mais fina. Sim. Aí, eu vou lixar a minha unha. Eu deixei ela, ó, ela tá normal, deixei ela toda bagunçada, dá pra ver? Bem bagunçadinha. Dá pra ver. Aí eu vou lixar com a parte grossa, tá? Ó. Tô lixando, que é assim que a gente faz pra ser rápido, né? Pois bem, isso aqui é uma dica de quê? Ó, passa a mão aqui e vê como é que fica áspero. É mesmo. Tá vendo? Por que isso acontece? Por que eu tô dando essa dica? Quando você for lixar a sua unha, lixa desse lado. Tá? Que não vai deixar áspero. Quando não está áspero, você não fica com micro alteraçõezinhas que facilita quebrar. Perfeito. Tá? E aí, às vezes, as pessoas falam, eu acabei de fazer a unha e quebrou. Mas era por causa disso, porque ficou um pouquinho e daí você vai, sem querer, pegando na linha, não sei o que, quebra. Tá? Bel, o que isso tem a ver com a micose de unha? Porque a pessoa não lixa só, né? Ela vai lá e
mexe no cantinho, certo? Aí cutuca. Aí eu peguei meu dedinho que eu trouxe aqui. Aí ele vai lá, cutuca aqui. Eu tava pensando, pra que é isso? Então, eu falei assim, gente, eu já não tô enxergando nada, deixa eu pegar o dedinho, que eu tô enxergando direito, deixa eu tirar o óculos aqui, eu tô em casa, tá? Então assim, a pessoa vai lá, cutuca, 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 o que que faz? Descola. Se descola, eu tenho o quê? Um facilitador do fungo penetrar e fazer uma micose de unha. E isso é repetido, tá? Então, esses são hábitos que a gente tem que acaba facilitando. E não estou mais falando até do processo imunológico, das doenças, da diabetes, nada disso. Eu estou falando de coisas diárias. E aqui, olha que interessante, eu fiquei aqui com a minha mão na água, tá? Eu já vou responder, mas eu quero dizer um negocinho aqui antes disso, que eu quero molhar mais um pouquinho aqui para mostrar, rapidinho. Eu botei esse número, 18. Por quê? As pessoas falam assim, doutor, eu tô com a unha frágil, a minha unha tá quebrando, a minha unha tá não sei o que lá. 18% da sua unha é feita de água. Acho que eu falei tudo, né? Não sabia. 18% da sua unha é feita de água, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando você, tá, não hidrata a unha, não bebe água, tá bom? Usa muito esmalte, não deixa a parte de hidratação, você diminui esse percentual de água que tem na unha. E essa água geralmente fica aqui na parte intermediária, tá? E o que acontece? Quanto maior a unha, maior a predisposição que você tem, às vezes, dela quebrada, é porque ela fica mais desidratada. Outra coisa, você não bebe água, não se cuida, toma um monte de coisa errada, e aí fala assim, minha unha tá descamando, tá frágil, tem que beber água, tem que tirar o esmalte um dia antes e passar hidratante, ok? Ok. Bom, aí eu vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra ver, tá? Essa daqui é a minha unha. Olha como é que ela tá transparente, ó. Peraí. Dá pra ver? Lá. Deixa eu ver. Aí. Dá pra ver? Ó, essa unha tava dentro da água. Essa daqui, não. É aquela que eu lixei de forma grosseira. Tá diferente, né? Fica diferente. Então, o que eu quero mostrar? Eu fiquei só alguns minutinhos aqui. Só que a pessoa que lava o tempo inteiro a mão, ou fica muito exposta à água, ela vai tendo essa reação. Então, ela vai tendo fragilidade, porque a unha é porosa, você também perde água pro meio. Então, o que você tem que fazer? Se você trabalha com isso, tenta usar luva, tenta se adaptar, faz kaizen. Um dia de cada vez, hoje eu lavo um prato, amanhã 2, e daqui a pouco ela vai fazer parte da sua vida. Perfeito. Tá? Vamos responder o pessoal de casa? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Onde que vai aparecer, hein? Aqui. Vera. Comecei a tomar um medicamento para tratar a micose. Quando a minha unha vai ficar boa? Bom, Vera, é o seguinte. Curiosidades. A unha da mão cresce mais rápido que a dos pés, ok? Então, o que é importante? Existe a micose, que ela é na distal, como eu mostrei. Existe a micose, que ela é na base da unha. E existe a micose, que são aquelas estriazinhas brancas que dá em cima. Sim. Depende do tipo de micose, tá? E depende de quanto acometeu a unha. A quantidade de unha que eu tenho acometida, tá? Para isso, eu vou só te falar uma coisa. Sempre vai ser muito tempo. Ok? Sempre. Então, vai demorar pelo menos 6 meses para as mãos e 1 ano para os pés. Tá. 1 ano a 1 ano e meio, ok? Então, demora, tá? Doutora Isabel, volta? Pode voltar sim, tá? Por quê? Por causa dos milhões de hábitos. Existem outros, tá? Depois a gente pode, outro dia, eu posso falar na live, vários outros hábitos que predispõem a você ter a unha frágil e, consequentemente, ou às vezes ter associado micose de unha. Tá? Mais uma pergunta, Renata. Minha amiga me disse que existe um laser para tratar a micose. Como ele funciona? Renata, obrigada. O que acontece? Existe sim, e é muito interessante que cada vez mais isso tem entrado muito forte no mundo. Isso, para mim, foi uma felicidade, porque muitos idosos não podem tomar antifúngicos, né? E nos idosos, às vezes, como eles não observam, não prestam atenção, ou até na gente mesmo, que está sempre fazendo na manicure, está sempre cutucando em casa, aí a manicure fala, pelo amor de Deus, por que você fez isso? Eu sei. Vocês já levaram o esporro da manicure. O que acontece? Quando você não pode tomar, como é que você trata? Se você já teve lesão na unha inteira.
E ela faz aquela... Hoje tem os lasers, tem sim. Eu até trouxe um tipo, existe o ND-YAG, tá? Que eu não trouxe, que ele é um dos que começou na realidade. E tem esse daqui, por exemplo. O que que você faz? O que que ele faz? Ele mata o fungo, tá? Ele tem 2 comprimentos de onda. Esse daqui até eu vou ligar só para vocês verem que ele vai fazer 2 luzinhas, tá? Ó, vai ficar 2 luzinhas aqui dentro, tá vendo, ó? Sim, dá pra ver certinho. Certinho, né? O que que acontece? Uma, ela altera, tá? O fungo, ela mata o fungo por uma reação química e a outra melhora a vascularização do local, melhorando assim o aporte de oxigenação. Então, ela faz esse tipo de... Que bom, né? Muito bom. Maravilhoso. Posso te falar? É muito bom. Eu fiquei muito feliz porque a gente vive, não é verdade? Então, o que que acontece? Vira e mexe, você está exposto a isso. A você ter uma recidiva, tem pacientes que têm mais predisposição que os outros. Então, se você não precisar se expor, né, à medicação, ou, por exemplo, você não pode se expor à medicação, você tem outras opções muito eficazes. Perfeito. Tá? Tem mais uma pergunta, que é a pergunta da Cíntia. Tenho micose no dedo do pé, mas ainda não comecei o tratamento. Desde ontem, eu sinto que a região está um pouco dormente. Esse também é um sintoma da micose? Cíntia, a dormência, a sensibilidade da inervação, diretamente não é, tá? Por quê? Porque para você ter uma alteração de sensibilidade por uma infecção fúngica, você tem que levar a uma alteração muito grande, então isso não faz parte do quadro clínico do paciente. O que faz parte? Alteração de espessamento, deslocamento. O que é espessamento? Quem sabe, quem tem sabe, né? Aumenta a altura da unha, espessamento, canto, paronique, às vezes pode junto com a onicomicose, tá? Outra coisa interessante, às vezes na hora de você tirar o esmalte, fica aquela coisinha branca em cima. E aí a pessoa acha que aquilo é micose, né? Não, tá, gente? Aquilo é uma reação. Ah, tá. Tá? E não é. Existe esse tipo de lesão na unha do pé, até que está muito associada com micose entre os dedos, tá? Mas não é. Então fica bem atento, porque às vezes você acha que é e não é, tá? Então não tem reação, mas por favor, já que você está com lesão, por favor, vá tratar. Quanto antes, gente, melhor. Porque o fungo vai. E fica umas lesões, às vezes, e machuca. E é uma porta de entrada, não deixa de ser, né? Você falou, tá? Vai ter live? Vamos. Tá. Hoje? Hoje, vamos falar mais um pouquinho. Eu ainda vou ficar mais com a mão dentro da água lá, para poder lixar, para vocês verem como é que fica. Tá bom. Instagram da doutora Isabel é @Clínica Martinez, com Z, Facebook Martinez Clínica, Instagram Clínica Martinez e Facebook Martinez Clínica. A live é hoje, que horas? Hoje, assim que acabar o programa. Assim que acabar o programa, pronto. Aí dá para desenvolver mais ainda um o monte. assunto, né? Obrigada, Rê. Deus abençoe. Muito obrigada, viu?